Eu me lembro do Fórum Global 92 e da Conferência Rio 92. E a Rio+20, evidentemente, se referencia na Conferência Rio 92. A Conferência Rio 92, que veio 20 anos após a primeira conferência tratando do tema, que gerou o relatório Brundtland, e que foi depois, né, a Conferência de Estocolmo, né, que pela primeira vez tratou desses assuntos. Em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, aqui no Brasil, nós vivíamos sob a égide da ditadura militar. Eu estava, na época, exilado. Em 72 eu estava na Europa, depois fui para o Chile, para a Argentina, voltei para a Europa correndo. E, nesse período, não me recordo mais exatamente em que ano, mas o governo brasileiro colocou nas principais publicações da Europa e dos Estados Unidos um anúncio cujo mote era o seguinte: venham nos poluir. E, dentro do anúncio, se desenvolvia o raciocínio de que, de fato, no momento em que o mundo começava a se preocupar com questões de natureza bizarra, como poluição e coisas afim, e que restrições começavam a ser colocadas a empresas e indústrias que se instalavam, havia um país onde não havia esse problema absolutamente e que recebia qualquer forma de poluição de braços abertos, porque era um país que se desenvolvia de forma vertiginosa, com crescimentos de 11% ao ano, etc. e tal, e, naquele momento, vivenciava o que todos chamavam de milagre econômico, o milagre brasileiro. Então, nos anos 70, assim estávamos. Quando se deu a anistia, em 1979, e os exilados regressaram, e alguns exilados influenciados pelos movimentos ambientalistas e verdes que, naquele momento, se constituíam na Europa, que é o caso do Fernando Gabeira, o Carlos Mink, o Liste Vieira, Juca Ferreira e eu, nós regressamos no Brasil, naquele momento, não com a intenção de organizar um partido verde, mas com a intenção, basicamente, de dar um conteúdo político ao movimento ambientalista que no Brasil existia desde meados da década de 70, no sul do país, lideranças como José Lutzenberger, Magda Renner e outros, e cujo marco fundador, na minha opinião, foi o episódio Carlos Dairel, em Porto Alegre. Carlos Dairel é aquele estudante mineiro que viu que uma árvore frondosa ia ser cortada pela Prefeitura de Porto Alegre para o alargamento de uma via expressa, e ele subiu na árvore para não deixar que ela fosse cortada. E foi preso, naturalmente, mas a árvore acabou não sendo cortada. E, agora, aquilo era uma coisa tão fora do esquadro que ele não foi preso por subversão, nem considerado subversivo, porque aquilo era uma coisa completamente fora do esquadro do paradigma de confronto político que existia nos anos 70. Então, quando nós voltamos ao Brasil com essas ideias de criar um movimento ambientalista e começamos, na época, a organizar as assembleias permanentes de meio ambiente estaduais, a começar pela do Rio de Janeiro, havia, tanto na direita do tabuleiro político quanto na esquerda do tabuleiro político, uma enorme desconfiança em relação a essas ideias. À direita dizia-se que éramos inimigos do desenvolvimento econômico. Hippies, neo-hippies, alguns até fisicamente tinham um pouco essa aparência naquela época. Mas, e do ponto de vista da esquerda, dizer que isso era um elitismo danado, que isso aí estava muito bem para a Holanda, para a Suécia, mas o Brasil, um país com tanta fome, miséria, desemprego, etc., tínhamos outros problemas mais importantes que teríamos que resolver primeiro, para depois começar a nos preocupar com esses problemas que eram problemas típicos de primeiro mundo e não de terceiro mundo. Bem,
Esse tipo de pensamento prevaleceu de uma forma intensa durante a década de 80. Embora, claro, em 86 fundamos o Partido Verde, outros partidos se sentiram na necessidade de concorrer também com essas ideias e se abrir um pouco para essas ideias, etc., etc. Mas eu acho que a Conferência Rio 92, ela de fato foi um marco.